Olá, bem-vindo à videoaula de Matemática Aplicada. Você sabe que ao prepararmos um bolo, devemos manter uma proporção entre os ingredientes para que a receita dê certo, não é mesmo? Antes de aprofundarmos nossos conhecimentos sobre proporção, vamos estudar o conceito de razão. A razão é uma das maneiras de comparar dados ou informações numéricas. É o quociente entre dois números e podemos representá-la na forma de fração ou, quando possível, na forma de fração irredutível, em número decimal ou em porcentagem. Tendo esse conceito em mente, podemos dizer que a proporção caracteriza-se pela igualdade entre duas razões. Por exemplo, temos proporção A sobre B, que é igual a C sobre D. Os termos A e B são chamados de extremos, e B e C são os meios da proporção. A partir disso, temos a propriedade fundamental da proporção, que nos diz que o produto dos seus meios é igual ao produto de seus extremos. Ainda sobre proporcionalidade, temos as grandezas diretamente proporcionais, em que o aumento ou diminuição de uma grandeza corresponde ao aumento ou diminuição da outra, na mesma razão, e as grandezas inversamente proporcionais, onde o aumento ou diminuição de uma corresponde à diminuição ou aumento da outra, na razão inversa. A porcentagem está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Vamos estudar seu conceito e sua aplicabilidade. Podemos representar um número na forma de porcentagem através de uma fração centesimal, em que o denominador é sempre 100 e o numerador é o valor do percentual. Também é possível escrever uma porcentagem na forma de fração irredutível ou um número decimal. Podemos observar a aplicação da porcentagem no cálculo do percentual de uma quantidade, acréscimos e aumentos, onde o cálculo do percentual sobre o valor dado é adicionado, descontos e decréscimos, sendo que o cálculo do percentual sobre o valor dado é subtraído, acréscimos, aumentos, descontos e decréscimos sucessivos, e no cálculo de juros, que podem ser simples ou composto. Agora entenderemos como é possível resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre grandezas utilizando o recurso chamado regra de 3. A regra de 3 pode ser denominada simples ou composta. Na simples, podemos montar uma proporção ou elaborar uma tabela e analisar as grandezas. Então aplicamos sua propriedade fundamental para encontrar uma equação e resolvê-la. Já a composta pode ser usada para resolver problemas que envolvam mais de duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais, desde que analisadas duas a duas. Para montar a proporção, neste caso, é preciso escrever a razão que contém o termo desconhecido e igualar com o produto das outras duas razões. Você sabe o que são progressões? Se contarmos os anos em que ocorrem as eleições presidenciais no Brasil, notaremos que estes números formam uma sequência numérica, pois possuem uma lei de formação bem definida, de 4 em 4 anos. Situações de sequências numéricas como esta podem ser representadas por progressão aritmética, PA, ou progressão geométrica, PG. Chamamos de progressão aritmética toda sequência de números reais, em que a diferença entre um termo qualquer e o termo antecedente é sempre a mesma. Esse valor constante é chamado razão da PA e é indicada por R. Podemos classificar uma PA em crescente, decrescente ou constante. Para a resolução de problemas, temos a fórmula do termo geral de uma PA, representada pela seguinte equação. Define-se progressão geométrica uma sequência de números reais, não nulos, em que o quociente entre um termo qualquer e o termo antecedente é constante. Esta constante é chamada razão da PG, indicada por Q. Uma progressão geométrica pode ser classificada em crescente, decrescente ou alternada. Para a resolução de problemas, temos a fórmula do termo geral de uma PG e a fórmula geral da soma dos termos de uma PG. Chamamos de conjunto toda a coleção ou reunião de elementos que possuem características comuns. Podem ser objetos, letras, figuras. O conjunto que apresenta somente números como elementos chamamos de conjuntos numéricos.
Vamos entender mais sobre eles. O primeiro conjunto que surgiu foi o dos números naturais, n, constituído pelos números inteiros positivos. O conjunto dos números inteiros, z, surgiu da necessidade de utilizar, além dos números inteiros positivos, os negativos. No conjunto dos números racionais, q, temos as frações, os números naturais, inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas. O conjunto dos números irracionais é um conjunto numérico em que seus elementos são números que não podem ser escritos na forma de fração. Por fim, ao conjunto formado pela união de todos os conjuntos chamamos de números reais, R. Vamos entender melhor a relação dos conjuntos. Todo número natural também é considerado número inteiro. Todo número inteiro também é considerado número racional. E todo número racional é considerado número real. Portanto, n está contido em z, que está contido em q, que está contido em r. Veremos agora as operações entre conjuntos. Começamos com a operação de união, quando juntamos todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, sem repetir. Depois temos a operação de intersecção, a qual origina um conjunto formado por elementos que são comuns. Por fim, temos a diferença entre conjuntos, a qual origina um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem ao primeiro, mas não ao segundo. Esperamos que você tenha aproveitado o conteúdo visto nessa aula. Até logo!